Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Yud Bet Amud Bet, na 10ª linha, mais ou menos de baixo para cima. Conta para a gente, Agmará, o seguinte: os Pezichnei de Rava bar Hanan. Certa vez o hospedeiro da casa onde estava hospedado Rava bar Hanan, Avalei Asuriata de Hardala. Ele tinha uma sacolinha de sementes de mostarda. Amarleu, ele perguntou para Rava bar Hanan o seguinte: Mau, lifruchei umichal minayo beyom tov. Ele perguntou o seguinte: olha, essas sementes de mostarda, elas estão com a casca ainda, eu preciso tirar a casca para poder comer. Será que eu posso fazer isso no Yom Tov ou não? No Yom Tov foi permitido fazer certos tipos de trabalhos ligados à comida, como cozinhar, por exemplo. Será que descascar essas sementes de mostarda é permitido no Yom Tov ou não, principalmente pelo fato de que eu podia ter feito ontem. Se eu fizesse isso ontem, não ia afetar de jeito nenhum a comida, ia estar tão boa quanto hoje. Será que eu posso ou não? Lava Beadei. Rava bar Hanan não sabia a resposta. Atale Rava, ele foi perguntar para Rava. Amarlei molelim melilot mefrachim ketniot beyom tov. Rava falou para ele, não tem problema nenhum, é permitido no Yom Tov limlol melilot mefrachim ketniot, sementes de trigo, você pode mexer elas para soltar a casca, ou diversos tipos de kitniot, como era o caso aqui, da mostarda, não tem problema nenhum fazer isso no Yom Tov. Eiti veio Abai, pergunta Abai, amole melilot me'erev Shabbat, lemachar menapeach miyad leyad veochel. Está ensinando a Braita o seguinte, alguém que molel melilot me'erev Shabbat, Erev Shabbat, ele tirou os grãos de trigo da casca, agora sobrou às vezes um pouquinho, então fala a Braita que se ele fez isso Erev Shabbat, ele tirou a casca, tirou a grande maioria, no dia seguinte ele pode jogar de uma mão para outra para o restinho das cascas caírem e comer. Avalobe canon velobe tão ruim, mas ele não pode usar utensílios especiais para isso, como um funil ou algo do tipo. Com a mão tudo bem, mas um funil não. Amolê melilot me Erev Yom Tov. Agora, se não fosse de Erev Shabbat, se fosse de Erev Yom Tov ele tirou a casca do trigo, e aí no dia seguinte ele quer comer. Lemachar menapeach alhad alhad veochel afilo bekanon afilo etam hui. No dia seguinte, que é Yom Tov, não tem problema nenhum limpar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, certo? Em quantidades pequenas, mesmo com um utensílio, não precisa ser com a mão, você pode usar um funil, pode usar algo do tipo, para tirar o restinho das cascas que sobraram, mas com a condição de que seja uma quantidade pequena para ser comida no próprio Yom Tov. Avalobe tavla, velobe napá, velobe kverá, mas não pode usar utensílios, tá, uma tábua, uma peneira muito grande, onde se faziam grandes quantidades. Você pode só para o próprio Yom Tov uma quantidade pequena, mas não em grande quantidade. De qualquer jeito, a Abai quer aprender daqui o seguinte, Merev Yom Tovim Be Yom Tov Lo, parece da linguagem dessa braita, que se eu fiz Erev Yom Tov isso, se eu tirei o trigo da casca Erev Yom Tov, no Yom Tov eu posso comer, posso tirar o que sobrou, o pouquinho que sobrou, mas no próprio Yom Tov tirar a casca do trigo do começo, do início, sem ter feito nada antes, não pode. Rava falou que não tem problema nenhum tirar a casca do trigo, a casca da mostarda, das sementes de mostarda no Yom Tov. Abai fala daqui, olha, está ensinando na Braita que se eu fiz de Erev Yom Tov, eu posso terminar o finzinho no Yom Tov, mas fazer tudo no próprio Yom Tov, aparentemente não. Fala, Gmará, filho tem uma Yom Tov. Fala, Rava, não, é verdade que também no Yom Tov eu poderia tirar a casca. Não precisaria só tirar o finzinho. Já que na Reisha está falando de Shabat, no começo dessa braita está tratando de Shabat, que se eu fiz Erev Shabat, eu tirei a casca do trigo Erev Shabat, no dia seguinte eu posso dar uma limpada final, e no Shabat eu com certeza não posso tirar a casca do trigo. Isso é uma melachá chamada de dash. Quando eu tiro o trigo de dentro da casca dele, é uma melachá de dash no Shabat. Isso não pode fazer. Mas, então foi escrito também na continuação Erev Yom Tov. Mas a verdade é que Melilot, que tirar a casca do trigo, eu poderia fazer no próprio Yom Tov. A Braita, para ficar simétrica, fala, olha, se eu tirar a casca do trigo Erev Shabat, no Shabat eu posso dar uma limpada final. E se eu fizer esse Erev Yom Tov, no Yom Tov eu posso fazer normalmente, só que em pequenas quantidades. Então, para ficar simétrico, apareceu Erev Shabbat e Erev Yom Tov, porque no próprio Shabbat com certeza não pode, mas com relação a Yom Tov, a verdade é que não precisa ser só Erev Yom Tov, poderia no próprio Yom Tov tirar a casca do trigo, certo? Assim falou Rava. Porém, pergunta a Gemara, em que, se for assim, se no Shabbat, no Yom Tov, desculpa, se no Yom Tov eu posso terminar a produção do trigo, certo? O trigo que eu colhi
O trigo que eu colhi do campo, ele não está pronto ainda enquanto eu não tirar a casca, ele não está comestível. Se for assim, se no próprio Yom Tov eu posso tirar a casca final do trigo para transformar em comestível, matzino trumá, shezakai beramatá. Então existe uma situação em que eu vou poder tirar trumá no próprio Yom Tov. A gente viu antes, apareceu lá em cima, etc. Se eu posso entregar para o Cohen uma trumá do dia anterior, de Erev Yom Tov, mas a priori, aparentemente, todo mundo concorda que no próprio Yom Tov eu não posso tirar a trumá. Trumot e Maasrot, que é dado para os Kohanim e Levim, eu não posso tirar no próprio Yom Tov, porque eu teria que ter tirado Erev Yom Tov. Mas se existe uma situação em que no Yom Tov eu posso terminar de produzir a preparação do trigo, a ponto dele ficar comestível, ou seja, eu vou tirar a casca e agora eu vou conseguir comer esse trigo, então esse trigo só se tornou obrigado de tirar dele trumá no Yom Tov em si. E se for assim, então eu posso tirar trumá no Yom Tov. Igual a frashat halá, que se eu faço uma massa no Yom Tov, eu posso fazer a frashat halá, então a priori trumá também. Se o trigo ficou pronto no próprio Yom Tov, eu posso tirar trumá no próprio Yom Tov para poder comer. Até agora a gente entendia que todo o trigo que eu vou comer no Yom Tov, eu tenho que preparar ele de Erev Yom Tov. Então a trumá era feita Erev Yom Tov e no próprio Yom Tov era proibido tirar a trumá. Mas se existe uma situação em que a produção vai ficar pronta no próprio Yom Tov, então com certeza eu posso tirar trumá nesse dia. Vetenani, na primeira nossa Mishnah está escrito, Lo, imamartim batrumá shinazakai beramatá, a nossa Mishnah supôs que não dá para tirar trumá no Yom Tov, e a priori aqui a gente tem uma situação que dá para tirar trumá no Yom Tov, só para entender melhor, a mitzvah de tirar trumá de alguma plantação, de frutas, etc., é quando eu termino a produção dela. Geralmente o fim da produção é quando eu junto tudo no meu armazém. Eu junto no armazém, aliso, deixo lá bonitinho, esse é o fim da produção, o momento em que eu tiro o trumot e maasrot. Mas, a priori, aqui a gente tem situações em que eu vou terminar de produzir o trigo, quando eu tiro a casca, ele está pronto para ser comido, é o fim da produção dele. Então, nesse momento, ele mitchayev, eu preciso tirar dele trumá. Então, tem uma situação em que eu vou poder tirar a trumá no próprio Yom Tov. Responde Agmará, lokasha, arebi, arabiosi berabiuda. Fala Agmará, aqui não é pergunta. Por quê? Existe discussão entre Rebbe e Rabbeinu Berabiuda se nesse caso em que eu descasquei o trigo em casa, terminei de descascar o trigo em casa, se eu sou obrigado a tirar maaser, preciso tirar trumá disso ou não. A nossa Mishnah falou que não tem trumá no Yom Tov, vai de acordo com a opinião que a gente vai ver agora na continuação, de Rabbeinu Berabiuda, que esse trigo que eu terminei de descascar ele em casa, não preciso tirar maaser. Não preciso tirar trumá nem maaser. Então a nossa Mishnah falou que não tem nenhuma trumá no Yom Tov. E o que a gente concluiu, que se eu terminei de preparar o trigo no Yom Tov, eu tirei a casca e o trigo ficou comestível no Yom Tov, que eu preciso tirar a trumá, é a opinião de Rebbe. A nossa Mishnah era Rabiuda, que nesse caso não precisa tirar a trumá, e a outra opinião é de Rebbe, detalhe, como está ensinando a Braita, é o seguinte, Shibolim Lassod Me'emissá, alguém que colocou para casa alguns feixes de trigo com a intenção de produzir alguma massa, fazer um pão. O Helmemarai o patur. Pode comer isso daqui sem problema e não precisa tirar maaser. Como eu comentei, maaser se tira quando você termina a produção. A produção do trigo se termina quando você junta aqueles feixes enormes de trigo. Isso daqui é o fim da produção do trigo. Daqui para frente ele vai ser vendido. Se eu levei para casa alguns feixes de trigo para produzir, para fazer farinha e comer, fazer um pãozinho em casa, então se eu não fiz uma quantidade grande, não tem problema nenhum, não preciso tirar maaser. Lemolelan bemelilot, agora se eu levei esse trigo para casa, não para fazer dele farinha e produzir um pão, e sim para descascar e comer o próprio trigo, Rebbe Mechayev, de acordo com o Rebbe, eu tenho que tirar trumá. Então, nesse caso, se eu fizer isso no Yom Tov, eu vou ter que tirar trumá no próprio Yom Tov. Rabbeinu Berabiuda poter. Rabbeinu Berabiuda fala que mesmo assim é patur. Mesmo que ele terminou a produção do trigo em casa dessa forma, ele é patur. Por quê? Porque a maioria do trigo é feita para fazer dele feixes, fazer um armazém enorme de trigos. Se eu levei um pouquinho para casa para tirar alguns trigos, pegar alguns grãos e comer isso, não preciso tirar trumá dessa quantidade. De qualquer jeito, a gente vê que, de acordo com a Rabiuda, se eu levei para casa um pouco de grãos de trigo, e eu tiro a casca deles no Yom Tov, eu não preciso tirar trumot maasrot. Então, a nossa Mishnah que disse que não tem trumá no Yom Tov, segue a opinião de Rabiuda.
Pergunta a Gemara, o Rabi Yossi Rabi Yehuda Nami, mas kach lá que quando שהכניס שיבולים לעשות מהם מיסה, ונמלח עליהם לעולם ביום טוב, דתבלה ביום ה'. Fala agora, olha, mesmo de acordo com o Rabi Yossi Rabi Yehuda, existe uma situação em que é possível que eu seja obrigado a tirar trumá no próprio Yom Tov, e não tenha como tirar isso de Erev Yom Tov. Como? Qual é a situação? Se, por exemplo, eu levei trigos para casa com a intenção de produzir disso alguma massa, para comer isso rapidinho, fazer uma massa pequena e comer, e mudei de ideia. No meio do Yom Tov, eu mudei de ideia e falei, não, eu quero comer esse trigo como grãos de trigo. Na hora que eu mudei de ideia, eu mudei de uma massa pequenininha que eu como rapidinho para grãos de trigo, ele se torna tevel e eu preciso tirar dele trumá. Ou seja, mesmo de acordo com o Rabi Yossi Rabi Yehuda, a gente encontra uma situação em que a minha obrigação de tirar trumá vai acontecer no próprio Yom Tov. Então, mesmo o Rabi Yossi Rabi Yehuda concorda que tem casos em que eu posso tirar trumá no Yom Tov. Então, como a nossa Mishnah colocou assim de forma óbvia que não tem trumá Yom Tov, a priori tem. Ela mai trumá, rov trumá. Explica a Gemara, o que a nossa Mishnah disse que não se tira trumá em Yom Tov, ela quis dizer que a maioria de trumot e masrot não acontecem no Yom Tov. Tem casos específicos onde sim, eu tiro trumot e masrot no Yom Tov, mas a maioria dos casos não. Amar Abaye, fala Abaye o seguinte, machloket beshibolim, a discussão entre Rabi Yossi Rabi Yehuda e Rebbe. Quando eu levo alguns feixes de trigo para casa e decido comer esses trigos por si só, se eu tenho que tirar trumá disso ou não tenho que tirar trumá disso, ou seja, se o normal dos trigos é fazer feixes e colocar isso no armazém, então esse trigo que eu como em casa por si só é algo incomum, não preciso tirar macer, ou não, trumot e masrot, ou não. É normal levar para casa um pouquinho de trigo para fazer um jantar ou algo do tipo, então na hora que eu tirei a casca do trigo eu preciso tirar a trumá, certo? Essa discussão entre eles é só com relação a trigo. Mas com relação a kitniot, com relação a tipos diferentes de kitniot, como feijão e mostarda, grãos de mostarda, etc., semente de mostarda, com relação a isso, todo mundo concorda que é normal levar para casa uma quantidade pequena para fazer a janta, para comer durante a semana. Então, todo mundo concorda que se eu levei esse pouquinho para casa, é considerado tevel, ele tem que tirar trumá. Certo? É isso que fala a Baia. A discussão entre eles é com relação a trigo, que é incomum levar para casa. Então, uma opinião diz, Rabi Yossi diz, olha, se levou trigo para casa, descascou um pouco o trigo e comeu, pode comer, não precisa tirar trumot e masrot, não é algo comum, não está obrigado a tirar trumá. E Rebbe fala que não, às vezes é isso que você faz com o trigo, mas com relação a kitniot, é muito comum levar um pouquinho da plantação para casa para comer, então todo mundo concorda que se eu descasquei e deixei ele pronto para ser comido, terminou a produção dele, eu preciso tirar a trumá. Leima Messiah, vamos trazer uma prova para a Baia, a priori. Está escrito na Braita o seguinte, alguém que tinha umas caixas de tiltan, né, um tipo de grão, de tevel, que não foi tirado do trumot masrot, uma frixa lazera vem uma frixa laetz. Ele pega esses havilei tiltan, são alguns galhos com as plantinhas lá, com os grãos que tem, ele amassa isso, e aí ele calcula, para tirar trumot masrot, ele calcula de acordo com os grãos que ele tem, não de acordo com a parte da árvore, certo? Às vezes ele vem num galho, você tem o grão, por exemplo, você tem no trigo, você tem os grãos de trigo e você tem todo o caule. Então fala aqui a Braita que na hora que você for calcular quanta trumá você tem que tirar, você vai calcular só de acordo com a parte dos grãos, que é a parte considerada comida. A parte do caule, mesmo que seja misturada aqui, não tira o trumá disso. Então, mesmo que eu moí tudo e conseguir lá 1 quilo, eu não vou tirar 100 gramas, não vou tirar 20 gramas de macer, que seria 2% de 1 quilo, eu vou tirar menos, vou tirar só de acordo com a quantidade de grãos que eu tenho aqui, desconsiderando a parte dos caules. Mailava, a priori, quem disse essa braita? Que quando eu termino de produzir em casa um pouquinho de grãos que eu trouxe do campo, quem falou essa braita que eu tenho que tirar trumá? Rabi Yossi Rabi Yehuda, a priori essa braita vai de acordo com Rabi Yossi Rabi Yehuda, de amaratam lotavla, que com relação a trigo, ele falou, olha, se levou um pouco de trigo para casa, fez um tabule, alguma coisa assim, não precisa tirar a trumá. Mas aqui, nesses grãos que são kitniot, Rabi Yossi Rabi Yehuda concorda que tem que tirar a trumá, porque é comum.
Então, a priori, essa braita, de acordo com o Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, a gente vê que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda discutiu com o Rebbe só com relação a trigo, mas não com relação a kitniot. Fala, talvez não. Rebbe, talvez essa braita que falou que alguém levou Havilei Tiltan, levou esses grãos para casa e tem que tirar maaser quando ele termina de produzir. Talvez é Rebbe, igual o Rebbe disse com trigo, ele diz também com esses kitniot. Pergunta Gmarai Rebbe e Maiare Tiltan, filho Shibolim Nami. Pergunta Gmarai, mas se for Rebbe, por que a braita falou justamente de Tiltan, um tipo de kitniot? Para Rebbe também Shibolim, qualquer tipo de grão que eu leve para casa, eu tenho que tirar Trumá. Então, por que a Mishnah escolheu isso especificamente? Aparentemente, para diferenciar. Em trigo, tem Machloket Rabbi Rabbi Yossi, mas aqui em Havilei Tiltan, que são kitniot, mesmo Rabbi Yossi concorda. Então, a priori é Rabbi Yossi e não Rebbe. Pergunta a Gmarai, Lamai, Rabbi Yossi pergunta a Gmarai, mas espera aí, você está querendo falar que essa braita não é Rebbe? Porque para Rebbe é óbvio, para Rebbe mesmo Shibolim, mesmo trigo, ele faz isso. Você está querendo falar que essa braita é Rabbi Yossi Dishminan Shadminei Kitniot, Vekol Shekel Tiltan. Então, se for a Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, por que? Volta a pergunta. Por que a Braita falou justamente sobre esse tipo de kitniot? Fala kitniot de forma geral. Se Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda concorda com o Rebbe que tem que tirar trumot e masrot quando eu termino de produzir em casa uma quantidade pequena de kitniot, então escreve kitniot, porque pegou justamente Havilei Tiltan. E lá, então, fala que não. Aparentemente, essa Braita é Rebbe. Quer dizer, dá para explicar que ela é Rebbe. Pode ser que a machloket entre Rabbi Yossi e Rabbi Rebbe é tanto para Shibolim, trigo, quanto para Kitniot. E essa braita vai de acordo com o Rebbe. Para Rebbe, porque foi dito justamente Havilei Tiltan? Para Rebbe, qualquer tipo de grão ou Kitniot precisa tirar Maser, porque a braita vem falar justamente o din de Havilei Tiltan. Ela Tiltan itzricha lei. Fala que a nossa braita teve que lechadesh, ela vem inovar justamente com relação ao Tiltan pelo seguinte motivo: eu poderia pensar, o Tiltan, o caule dele também tem gosto. O caule dele também pode ser comido igual os grãos. Então eu poderia pensar, olha, já que o caule pode ser comido igual o grão, eu tenho que tirar a trumá também do caule. Vem a Braita e me diz que eu tiro a trumá só do grão e não do caule. Esse é o Hidush, essa é a novidade da Braita. O fato de que eu tenho que tirar trumá quando eu termino de produzir isso é óbvio. O Rebbe já falou isso com relação a trigo também, a qualquer coisa. O Hidush, a novidade dessa Braita é que quando eu tirar do Tiltan, Maaser, Trumot e Maaserot, eu vou tirar só da parte das sementes e não da parte do caule, mesmo que o caule é comestível. Certo? Então Abai não conseguiu provar o que ele disse, que a discussão entre Rebbe e Rabbi Yossi e Rabbi Yehuda é só em grãos, mas não em kitniot. E cadê Amri tem quem diga que Abai quis dizer o contrário. Amar Abai é machloket vestibolim. A discussão entre Rebbe e Rabbi Yehuda, você tem que tirar a trumá sobre os tibolim que eu levo para casa e termino de produzir, tiro a casca dos trigos. Se é considerado algo comum, então é como se eu terminasse a produção do trigo, eu tenho que tirar a trumá, ou se não, é incomum. O normal do trigo é juntar no armazém. Isso que eu levei um pouquinho para casa é algo incomum, então eu não tenho que tirar a trumá. Mas com relação a Kitniot, a Abai vem falar agora, de acordo com essa versão, que com relação a Kitniot, ninguém faz isso. O cara que fez isso é um cara que fez algo estranho e todo mundo concorda que não precisa tirar trumá. Certo? Com relação a Kitniot é diferente de Shibolim. Com relação a trigo, tem gente que faz, tem gente que não. Então, de acordo com o Rebbe, tem que tirar trumá. De acordo com o Rebbe, não tem que tirar trumá. Mas de acordo com essa versão, Kitniot ninguém leva para casa. Kitniot todo mundo junta no celeiro, no armazém. E o cara que levou isso para casa é incomum, não precisa tirar trumá. Meiti veio pergunta, Mishaelo Havilei Tiltan Shel Tevel, Areiz Ekotesh Mechashev Kamazereish, Mafrish Lazera vem Mafrish Alaetz. Pergunta Gmará, a gente viu na Braita, a Braita que a gente trouxe em cima, que quem tem em casa Havilei Tiltan, que é um tipo de kitniot, na hora que ele traz isso para casa, ele vai moer e vai tirar a trumá de acordo com a quantidade de grãos, de acordo com a quantidade das sementes que tem lá, e não de acordo com a quantidade de caule. O caule vai ser desconsiderado na hora de fazer o cálculo da trumá. Mas de qualquer jeito a gente vê que esses grãos que foram levados para casa, moídos e servidos para comer, eu preciso tirar a trumá. Ou seja, essa versão de Abai que diz que a discussão entre a Rabbi e a vida se eu preciso tirar a trumá ou não é só com shibolim, é só com trigo, mas kitniot todo mundo concorda que não precisa, a gente vê daqui com relação a tiltan, que é um tipo de kitniot que tem que tirar. Mas lá, tevel tavul, shel trumá. O que é tevel aqui? O que eu vou tirar? Não está escrito trumá especificamente na Braita, mas a Braita chamou isso de tevel. Tevel é algo que não foi tirado trumá. Então, quando está escrito na Braita que é tevel, eu preciso tirar alguma coisa, significa tirar trumá.
Fala Gemara, Ló, tevel tavur shel trumat maaser. Fala Gemara, talvez não. Talvez está se tratando algo que realmente já foi tirado o trumá, certo? Depois de tirar trumá, se tira maaser. Maaser é a parte dada para o Levi. O Levi tem que tirar 10% do que ele recebeu também para o Cohen, é chamado de maaser mina maaser. Então fala Gemara, o que está se tratando aqui, que é tevel, não é tevel de trumá, como a gente pensava, é outro tipo de tevel aqui. A situação aqui é um pouquinho diferente. Qual é a situação? A situação que realmente já foi tirado dele trumá, ou seja, Tiltan, que eu já enchi o meu celeiro com isso, já enchi, já coloquei tudo no celeiro, tirei trumá e dei para o Levi. Eu dei para o Levi. Agora o Levi que pegou, desculpa, o Levi veio no meu campo e pegou uma. O Levi pegou o maaser dele, e agora quando o Levi leva isso para casa, ele precisa tirar trumá desse maaser, que é chamado de maaser, mina maaser. Por isso é algo que sim passou pelo fim da produção, está se tratando aqui de grãos que sim terminaram a produção deles, foram levados para o armazém, etc. E o Levi antecipou e tirou, pegou a maaser dele antes do Cohen. Nesse caso, ele vai ter que maaser, certo? Porque é algo que da produção. Então, não é que eu levei um pouquinho de kitnot para casa antes de terminar a colheita, etc., que nesse caso pode ser que realmente não tenho que tirar trumot e mastrot, porque é algo incomum. Está se tratando de kitnot que terminou completamente a produção, e aí eu levei um pouquinho, o Levi levou para casa. O que de Rabi Avam Arashim Lakish, como falou Rabi Avam em nome de Rashim Lakish, Dama Rabi Avam Arashim Lakish, Maaser Rishon Shekdimo Bashibolim, se o Levi pegou o Maaser Rishon dele antes, ele antecipou e acabou pegando enquanto ainda era trigo, certo? Antes do Cohen, ele foi lá e pegou o maaser dele, ele é obrigado a tirar maaser mina maaser. Mesmo que ainda não terminou a produção completa, no momento em que o Levi antecipou e pegou a parte dele, pegou os 10% dele antes de ser dado para o Cohen, ele tem a obrigação de tirar trumat maaser. Então aqui o caso dessa braita é um caso especial. Geralmente, kitniot que eu levei para casa no meio da colheita não tem que tirar trumat maaser. Mas aqui é um caso específico que o Levi antecipou e pegou, e isso causou com que ele fosse obrigado a tirar. Agora, pergunta a Gemara, só para terminar rapidinho, Kotesh Lamali, pergunta a Gemara, mas espera aí, se o Levi precisa tirar parte do que ele recebeu para o Cohen, então ele pode dar os próprios grãos. Por que está escrito na Braita que ele precisa moer e entregar para o Cohen? Dá o grão que ele recebeu. O Levi que recebe feixes de trigo, que recebe grão, que recebe espigas de trigo, ele dá para o Cohen espigas de trigo. Exatamente o que ele recebeu, ele passa para frente. Porque aqui, de repente, parece que ele tem que espremer isso, tem que moer, deixar pronto, bonitinho, e aí dá para o Cohen. A priori, ele dá para o Cohen exatamente o que ele recebeu. Ele pode chamar para o Cohen, que ele poderia falar para o Cohen, olha, o que eu ganhei eu estou te dando. Eu preciso te dar 10% do que eu ganhei como Levi, tá ótimo, mas eu ganhei feixe de espigas de trigo, eu te dou espigas de trigo, porque aqui ele tem que dar bonitinho. Amarava knasa, fala Amará, aqui é um knas, é uma multa dada para o Levi, já que o Levi foi lá e pegou o maaser dele, os 10% dele, antes de ser tirado o trumá para o Cohen, ele antecipou a trumá do Cohen, ele pegou os 10% dele antes, então deram para ele um knas, uma multa, de que o que ele passar para o Cohen, ele tem que passar do melhor jeito possível. Tá na minha tem uma braita que fala isso também. Ben Levi shenatnu shibolim bemasrotav, o Levi que pegou espigas de trigo de maaser, ou seja, antes de terminar a produção do trigo, ele pegou o maaser dele, então ele meio que pulou os 2% do Cohen, o seu tam goren, ele tem que terminar de produzir o trigo, e aí ele vai dar os grãos de trigo para o Cohen. Anavim, se ele pegou uvas, o seu tam yain, ele tem que dar para o Cohen já o vinho produzido. Zeitim, o seu tam shemen, se ele recebeu azeitonas, ele não vai dar azeitona para o Cohen, ele tem que dar já azeitona no formato de óleo, ou seja, ele próprio vai ter que trabalhar para dar para o Cohen o melhor, já que ele antecipou a trumá do Cohen. Uma frisha é um trumat maaser, Cohen shekeshem shetumá gdolá inani telet ela minagoren, o minayekev, kach trumat maaser telet ela minagoren o minayekev, certo? Ele vai ter que dar já a produção final, porque igual geralmente a trumá, alguém que tem um campo, ele vai dar trumá, ele dá trumá para o Cohen do que já está pronto, e não dos feixes de trigo, ele já dá o que está pronto, então aqui também o Levi que antecipou e pegou os feixes de trigo, ele vai ter que terminar de preparar e dar para o Cohen, certo? Ainda tem mais um pouquinho sobre essa braita, mas a gente continua depois da Hashem. Foi a